Aleluia. Os irmãos estão felizes? Glória a Deus, irmãos, ministrar a palavra do Senhor dá um nervoso na gente, mas estamos aí, prontos para falar do amor do Senhor. Amém? Esperar as nossas crianças entrarem, irmãos. Hoje eu fiquei de boca aberta de ver quanta criança. Glória! Diz que é a igreja que tem muita criança, é crescimento, né? Então, nós tomamos posse pelo crescimento da obra, irmãos. Oh, glória! Deus abençoe as professoras, que Deus abençoe os ajudantes das professoras. Dê paciência para elas lá. Acalma nossas crianças. Irmãos, enquanto as crianças vão indo para a escolinha, abra a palavra do Senhor no tema, que é em Hebreus 11. Vou brincar com vocês um pouquinho. Eu ainda brinquei com meu esposo, com a missionária Elaine ali. Falei, nossa, meu filho está tão rápido nas oportunidades, meu Deus. Né? Olhei para o relógio e falei, gente, ainda é 7h10 ainda. Glória, vocês vão ter que ouvir a pastora falar aí muitos, irmãos, glória. Mas eu vou falar o que o Senhor colocou ao meu coração, irmãos. E eu sei que para cada um o Senhor tem uma unção, para cada um o Senhor usa de uma maneira, de uma forma. Mas eu sei que uma obra completa a outra, amém? Então, que essa noite a palavra que for ministrada mais uma vez, possa entrar ao coração de vocês, possa fazer morada ao coração de vocês, possa gerar frutos e frutos grandes, irmãos. Porque a palavra do Senhor, ela é em si inteira, eu sempre vou falar isso, ela é riquíssima. A palavra de Deus, ela é muito rica para a nossa vida. Por mais que seja repreensão, exortação, a palavra de Deus, ela é riquíssima. Nos seus detalhes, nos seus mínimos detalhes, nas suas vírgulas que tem, tudo a palavra do Senhor, ela é rica para nossas vidas, irmãos. E esses tempos atrás, eu ainda estava falando com Deus, falei, Senhor, deixa eu só ministrando no louvor que está bom. Porque para pregar a palavra do Senhor, tem quantos pregadores aqui, glória, irmãos. Misericórdia. Mas a palavra do Senhor fala que aquilo que Ele dá para nós, Ele não toma de volta. Então o Senhor nos deu o dom, o Senhor nos deu o talento para fazer a obra, para fazer e ser a diferença. E eu estou aqui para ser usada da maneira e da forma que o meu Deus quer. Amém, igreja? Amém? Hebreus, no seu capítulo 11, fala assim, a partir do versículo 1. Ora, os irmãos acharam? A fé é a certeza das coisas que se esperam, mas é a convicção das coisas que não vê. Mais uma vez. Ora, a fé é a certeza, não está falando da dúvida ou talvez, é a certeza das coisas que se esperam. Mas é a convicção das coisas que não se vê. Pois pela fé, os antigos tiveram testemunhos da parte de Deus. Aí fala assim, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus de maneira visível. E o que não existiam, passaram a existir. Eu sei que algumas palavras, às vezes a tradução é um pouquinho diferente, irmãos. E não desmerecendo a oração do servo de Deus, fica com a palavra do Senhor aberta, eu quero fazer mais uma oração, que é assim que eu gosto de fazer, amém? Senhor, meu Deus, aqui estou, Deus Pai, diante da Tua presença. Pai, eu me coloco mais uma vez nas Tuas mãos, não desmerecendo a oração do pastor Felipe de jeito nenhum, mas eu aprendi na palavra do Senhor que quanto mais oração, mais poder, Pai. E quanto mais nós buscamos a face do Senhor, mais o Senhor se deixa ser achado. Eu me coloco na posição de vaso, de instrumento, para ser usada e ousada da maneira a qual o Senhor quer.
Pai, mais uma vez eu te peço, usa meus lábios para falar com a tua igreja, não o que ela quer ouvir, mas que o Senhor tem para tratar com cada um de nós. É o que eu te peço e te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Pode se assentar em nome de Jesus. Vocês vão ajudar a pastora Adriana a se acalmar e falar do amor do Senhor. Palavra de Deus desde o primeiro dia desta campanha. O Senhor veio falando para nós sobre não darmos ouvido às vozes, para nós prosseguirmos, para nós não darmos ouvidos à oposição, para nós não olharmos nem para a direita e nem para a esquerda, mas sim para Deus. Porque é dele que vem o meu socorro, o teu socorro. É dele que vem a minha resposta e a tua resposta. E a palavra do Senhor fala que em Hebreus, se nós formos lermos, fala sobre os servos de Deus, tanto os profetas pequenos quanto os profetas maiores. Todos eles passaram por prova, todos eles passaram por lutas, todos eles foram provados. Para que hoje eu e você estivéssemos aqui dentro da casa do Senhor, aprendendo ainda mais a confiarmos no Senhor, a esperarmos no Senhor e não olharmos para as nossas dificuldades, porque as dificuldades vão vir. E a palavra a qual o Senhor me deu, que eu estava lendo, irmãos, que eu sou apaixonada pelo livro de Jó. Acho que todos sabem. A gente sabe que a história de Jó é uma história muito, muito assim. Eu acho que para muitos seriam até difícil de aceitar. Tem muitos que não aceitam, falam que isso não é real. Tamanho é o sofrimento que ele passou. E eu conversando com Deus, falando com Deus sobre Jó. E a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. A mesma palavra que eu leio hoje aqui, pode vir outro, vai ler e vai ser usado de outra maneira na mesma palavra. E quando Jó ele foi provado, irmão, se nós formos olharmos na Bíblia, cada um passou por uma prova diferente. Mas nenhum passou a prova que Jó passou. Nenhum deles passaram a prova que Jó passou. Jó ele foi provado em todas as áreas da sua vida. Ele foi provado em todas as áreas, não ficou uma área da vida de Jó sem ser provado. Para mostrar para Satanás, para o diabo, que Jó servia a Deus, adorava a Deus, não pelo que ele tinha, mas pelo que Deus era na vida dele. E nós não somos assim. Quando vem a prova na nossa vida, quando vem uma luta na nossa vida, a gente já quer desistir, a gente já quer parar, a gente já quer largar tudo. Mas eu vim nessa noite para falar para você, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. O que você está esperando em Deus? Mas você ainda não está vendo. Mas vai acontecer na tua vida, porque Deus, Ele é fiel para cumprir. Eu quero que você abra a palavra do Senhor em Jó. Jó, no seu capítulo 42. Eu vou falar de outros servos do Senhor, irmãos. Mas eu quero frisar uma palavra aqui. Jó, no seu capítulo 42. Os irmãos acharam? Posso ler? Fala assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos ou nenhum dos teus projetos pode ser impedidos ou frustrados. Nenhum dos teus planos, você está entendendo? Nenhum dos planos do Senhor sobre a minha e sobre a tua vida pode ser impedido, pode ser frustrado. Jó estava falando para Deus. Quem é aquele? Aí o 2 fala assim, né? Bem sei que tudo pode, nenhum dos teus planos pode ser frustrado ou impedido. Quem é aquele que, como disseste, e sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que eu não entendia.
coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Aí fala assim o 4, escuta-me, pois havia dito, e eu falarei. Tu me perguntaria, e eu te ensinareis. Aí o 5, eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Mas agora os meus olhos te veem. E essa palavra entrou dentro do meu coração, que eu falei, Senhor, Jó, quando ele fala assim, eu te conhecia só de ouvir falar. Porque Jó, desde o princípio, ele foi bem abençoado, próspero, rico, riquíssimo. E ele sempre ouviu falar de Deus. Se nós formos pegar os primeiros capítulos de Jó, Jó não passou por prova nenhuma. Até que Satanás chegou diante de Deus e pediu permissão para ele, para tocar em Jó. Aí começou a prova de Jó. Aí começaram as lutas de Jó. Jó primeiro perdeu os seus bens, perdeu os seus filhos, perdeu tudo o que ele tinha. Ele perdeu tudo. Aí a palavra do Senhor, ela vem dizendo para nós que a mulher dele pega com os lábios dele e fala, amaldiçoa o teu Deus e morra. Ele vira para ela e fala assim, não. Como falas uma louca, assim falaste tu, mulher. Quer dizer, trazer para a nossa vida todos os bens que Deus nos deu, isso ele era bom. Na hora que a nossa mesa estava farta, Deus é maravilhoso. Na hora que o nosso gado estava procriando, Deus é lindo. Na hora que está aberta a porta na tua vida, oh glória, eu adoro o Senhor, Ele é tudo na minha vida. Aí ele fala para ela assim, mas o mal você não quer aceitar. As lutas você não quer aceitar, por quê? Deus mudou? Deus não é mais o mesmo Deus da tua vida? Ele deixou de ser Deus? Cadê aquele Deus que você adorava? Cadê aquele Deus que você exaltava? Eu, pastora Adriana falando. Cadê o Deus? Mesa farta, cheio de filhos, os gados só procriando, a terra só crescendo. Aí Deus é lindo, ó Deus poderoso, ó Deus maravilhoso. Esse Deus, Ele é que eu, grande eu sou. Aí na hora que Deus fala para você, agora é não. Aí você fala, não quero mais Deus. Na hora que Deus fala assim, ó, para um pouquinho. Vou eu te provar se você me adora pelo que eu sou, pelo que eu te dou. Jó, a palavra de Deus fala que Jó questionou, murmurou, amaldiçoou até o dia em que ele nasceu, mas não blasfemou contra Deus. Por isso que entra essa palavra, antes, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar. Deus é bom, Deus é isso. Deus tirou Abraão da prova, prometeu a terra, ele entrou, olha os filhos, olha Deus fez isso, Deus fez aquilo. Ele só ouvia, ele conhecia Deus só de ouvir falar. Mas ele ainda não tinha passado por nenhuma prova para dizer que realmente Deus é Deus. Que Deus é mesmo, ontem, hoje e será eternamente. E quando vieram as provas sobre a vida dele, quando vieram as lutas contra a vida dele, creio eu que mesmo em meio à murmuração, porque nós somos
carne e mesmo a dor, ele falava com os lábios dele: Senhor, eu sei que o Senhor vive, eu sei que o Senhor se levantará a meu favor, eu sei que isso vai mudar, eu sei que este quadro vai mudar, eu sei que essa situação, o Senhor vai colocar um fim, Pai. Andaiá soubia, andarás sébia. Eu sei que Tu és o Deus que está aqui comigo, Senhor, em meia prova, em meia luta. Tu és o meu Deus. Andaiá soubieira. Andaiá que omanai sei. Abanto core menanai segue on. Vem a prova, vem a luta. Eu não quero mais Deus. Cadê a fé? Eu tenho certeza que Jó começou a falar: eu sei que o Senhor vive. E eu sei que essa prova não é para minha morte. Eu sei, Senhor, mesmo vindo esses 3 amigos dizendo tudo ao contrário do Senhor, dizendo que toda essa prova veio porque eu estava pecando, Senhor, que eu estava errado. Eu, falando com Jó. E Deus permanece, filho. Permanece porque essa luta vai passar. Permanece porque essa prova está perto de acabar. Fica firme. Não dá ouvido para os seus amigos. Não dê ouvido para a tua esposa. Não dê ouvido para as vozes ao contrário, não. Porque fui eu que fiz a promessa, eu sou Deus, eu vou mostrar para ele que você me serve pelo que eu sou na tua vida. E quando Deus começa a mudar a situação de Jó, ele dá esse brado aqui, ó. Eu sei que tudo podes. E nenhum dos teus planos podem ser impedidos na minha vida. Se você está na prova, se você está na luta, essa campanha é campanha de fé. E eu já dei esse testemunho e eu vou dar de novo, irmãos. Ontem o pastor Jorge me fez lembrar, me fez voltar lá atrás, há muitos anos atrás. Quando ele falou que ele estava orando, quem esteve aqui ontem ouviu que ele estava orando. E quando ele acabou a oração, o filho dele caiu e bateu a cabeça. Você pensa que por nós sermos servos de Deus, nós não vamos passar por provas, por desafios? Vamos. Para mostrar para Satanás que nós servimos a Deus pelo que Ele é. E não pelo que Ele dá para nós. E eu estava numa festa da igreja, que a igreja era pequenininha, na Cabelinha. E nós estávamos louvando ao Senhor. Sempre gostei de louvar, oh glória, mesmo com essa voz grossa, aleluia. Daqui a pouco meu esposo me manda me chamar. Eu estava com o microfone na mão louvando. Vamos levar o Lucas para o hospital, que ele está passando mal. Acho que ele tinha uns 8 anos, se eu não estiver enganado. E eu ainda falei assim, mas agora, no meio do louvor. Eu avisei, falei assim, eu tenho que ir, mas eu volto. E a gente colocou o Lucas no carro e levou para o hospital. E ele passando mal, ele com dor, irmãos, ele caiu no banheiro, bateu o nariz num toco que tinha debaixo da pia. E a gente achou que só tinha machucado aqui. E ele com muita dor, e eu peguei ele no colo, a gente foi para o hospital. A primeira vez que eu levei meu filho para um hospital. E chegando lá, ele pediu para ir no banheiro, e ele falou, mãe, eu estou com dor na minha cabeça. E eu falei para meu esposo, faz a ficha que eu levo ele no banheiro. Catei ele no colo, que ele não conseguia andar, e levei. Quando eu olhei aqui, irmãos, isso aqui dele estava aberto. O couro estava assim para cima, mas não saía uma gota de sangue. E eu lembro que eu olhei aquele negócio e falei assim, Jesus, me segura. Catei ele, saí e falei, olha, fala para a enfermeira que a cabeça dele está aberta. Na hora que falou, ela entra com ele com tudo e leva ele lá para dentro. E levou, irmãos.
E eu lembro que eu brinquei com meu esposo, que ele começou a passar mal. Eu falei, pelo amor de Deus, 1 eu cuido, 2 não dá. Senta, porque na hora que ele viu, eu falei, senta, porque 2 não tenho como cuidar, eu preciso cuidar dele. E a médica veio e começou a tentar pegar a veia dele, não achava, ele não tinha, a pulsação dele estava caindo. E ele, mãe, tá frio, tá ficando escuro. Se eu chorar, vocês não ligam, porque eu choro. E a médica enrolando ele naquela coberta, e eu larguei ele naquela maca. Eu fui na porta do quarto e falei, Deus, o Senhor falou que meu filho iria ganhar almas para ti. E ele ainda não ganhou uma alma para o Senhor. O diabo quer levar ele. Não é o Senhor, é o diabo. E o Senhor não vai deixar. Porque o Senhor fez promessa na vida dele e a promessa ainda não se cumpriu, Senhor. E quando eu dei esse brado de vitória na porta daquele quarto, a pulsação dele começou a voltar e o sangue começou a escorrer na cabeça. E a médica começou a costurar. E quando os exames dele chegou, ela falou para a gente assim, mãe, o seu filho estava com 1% de chance de vida. Ela quis dizer o quê? Seu filho estava morto ali. E a gente não tinha o que fazer. Mas quando eu dei aquele brado de vitória, e falei, o diabo quer levar meu filho, ele não vai levar. Eu nem lembrei da hora que eu podia falar, né? Ou então aqueles crentes que batem no peito, eu estava adorando o Senhor. Cadê o Senhor nessa hora? Eu não lembrei disso, eu só falei da promessa. O Senhor está falando de promessa aqui hoje. E quando eu falei isso com o Senhor, voltou, irmãos. Ele ficou assim internado, ele tem aqui que foi, acho que uns 5 pontos que ele levou aqui na cabeça aqui. E você ouviu isso da boca de um médico. Por que eu falo isso, irmãos? O diabo tentou levar ele desde os 6 meses. Está aqui a minha tia Alcideia. Que com 6 meses o médico ia furar ele de ponta a ponta. Para descobrir o que ele tinha. Porque meu filho chorava dia e noite. Do jeito que ele mamava, ele soltava. Era por cima e era por baixo. E eu já não estava aguentando mais, nem mesmo a minha avó, que é a minha mãe. E eu falava para essa mãe, eu não aguento mais. Eu não tenho o que fazer com ele. Mas Deus me deu, é promessa de Deus. E eu lembro que eu falei assim. Falei para ele, vai atrás dos seus deuses. Procura os seus deuses, porque eu vou procurar o meu. Ele não quis ir comigo naquela época. A Deia que foi comigo. E a gente foi aqui abaixo de Deus, foi o pastor Luiz Carlos, que pôs a mão sobre a cabeça dele. Irmãos, eu usava aqueles brincão de argola. Ele comprou os meus 2 brincos com 6 meses. Mas o pastor falou, isso aí é inveja. Para quem não acredita que inveja mata, inveja mata. Inveja mata. Acabou. Acabou dor. Acabou vômito. Acabou choro. E hoje está aqui. Com 30 anos. Fazendo a obra de Deus. Eu lembro que ele escreveu uma cartinha para o meu pai. Meu pai bebia demais. Foi a primeira pessoa que Deus usou para falar. Foi meu pai. E ele escreveu uma cartinha. Vô, Jesus tem uma obra grande na tua vida. Jesus te ama. Antes de meu pai morrer, meu pai aceitou Jesus. Ele insistiu no Felipe. Hoje é pastor. Você sabe da palavra? Não. Eu estou dizendo para você que as experiências que a gente tem com Deus não é para matar a gente, é para fortalecer
cada dia mais, cada vez mais, a nossa vida diante de Deus. A prova não é para matar o crente. E se eu tivesse falado para Deus, eu estava louvando o Senhor permitiu isso. Que Deus é esse? Não, o diabo queria que eu falasse isso. E como você sabe que Deus te ouviu? Porque Deus usou um vaso para falar. Você lembra daquele dia que você se colocou de pé e deu um brado de vitória, cobrando do Senhor? Ele mandou o anjo entregar a vida para o teu filho de volta. Porque o diabo bateu no peito e falou assim: agora eu levo, quero ver ela te adorar. Pois estou aqui adorando e dizendo para você: a tua prova não é maior que o teu Deus. A tua luta não é maior do que o teu Deus. As palavras não vai adiantar, leva para o médico, faz exame, não dá nada. Para! Não, Senhor. O Senhor prometeu, o Senhor vai fazer. Foi pela fé. Você já pensou se nós tivéssemos ouvido ou dá ouvido? Para, chega, acabou. Você quer mais um testemunho forte? Pietro não era para estar aqui. Porque a placenta da mãe dele envelheceu por obra de macumbaria. Nós oramos. Sabe o que nós fazíamos? Para muita heresia, para mim é poder de Deus. Consagrava a água diante de Deus e dava para Simone beber. Hoje está aí, ó, servindo e adorando ao nome do Senhor. Antes eu só ouvia, eu só te conhecia de ouvir falar, pois a experiência de Deus vai fazer você crescer. Não desista do caminho do Senhor, não desista em meia prova, em meia luta. Confia nele, porque Ele vai fazer sobre a tua vida. Mas para o nome dele ser engrandecido, irmãos, tem que vir a prova. Tem que vir a luta. Porque se não vier, como que você vai falar para uma pessoa? Como que vai falar como o pastor Adeval aqui deu testemunho? Deus vai curar, Deus cura, Deus devolve a vida. Que jeito? Se eu não conheço esse Deus. Mas eu conheço o Deus que eu sirvo. E esse Deus se faz presente aqui. Esse Deus, Ele está aqui para mudar o quadro da tua vida. Irmãos, eu não estou chorando para que você chore, não. Eu estou chorando porque é Deus que me deu. E o diabo, ele vai tentar de todas as formas, de todas as maneiras, de tirar o que você mais ama. Mas Deus não vai deixar. Porque se Ele fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Se Ele prometeu na tua vida, Ele vai cumprir. Porque foi pela fé. Imagina. Moisés, que aquela voz aiada tanto, você me tirou de lá, você nos tirou de lá do Egito, para morrer aqui onde não tem nem cova, onde não tem, olha aí o que você fez. Imagina. E Deus fica firme, porque quem te prometeu é fiel para cumprir. Quem te fez a promessa não foi Faraó, foi Deus. Assim como Deus proveu as bênçãos sobre a vida de Jó, Deus vai prover as bênçãos sobre as nossas vidas. Mas nunca fale, eu só conheci o Senhor de ouvir falar, não. Passa pela prova glorificando, engrandecendo, exaltando o nome do Senhor e dizendo: Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Mas pastor, eu sei, irmãos, que muitas vezes a gente ora, não é o projeto de Deus, muitas das vezes ali da vida, o Senhor leva para Ele, porque o melhor é o querer dEle, e às vezes nós não entendemos o querer de Deus, mas o querer de Deus sempre é melhor para cada um de nós. Deus sempre vai fazer o melhor na tua vida. Deus sempre vai fazer o impossível.
E a palavra do Senhor aqui em Hebreus, ela é linda. Imagina, a gente pode citar vários exemplos. Ana, quantas vezes, né? Aquela mulher estéril, humilhada, desprezada. E quando ela começa a chorar aos pés de Deus, de coração rasgado, Deus pega e fala para ela. Imagina se ela desse ouvido para um servo do Senhor, sacerdote: você está embriagada, até quando? Ela vira e fala: não, meu Senhor, eu estou de amargura de alma, por isso eu não tenho nem palavras para poder dizer diante de Deus. E ele virou para ela e falou assim: o Senhor teu Deus te conceda a tua petição, o Senhor te abençoe. E ela teve a vitória, mas ela esperou muito tempo. E às vezes a gente ora que hoje já quer para amanhã. O tempo de Deus na minha e na tua vida é melhor. O tempo de Deus na minha casa e na tua casa é melhor. O tempo de Deus na tua faculdade é melhor. Deus abre porta onde não tem. Deus traz a providência da onde você menos imagina. Mas Deus faz para mostrar para você que Ele é Deus na tua vida. São tantos testemunhos, irmãos, que a gente pode dar a falar do amor de Deus. A palavra do Senhor, ela fala que ela cita alguns exemplos em Hebreus 11 sobre a fé. Porque se fosse falar de tudo, de todos, não é, pastor Carlos? Não haveria Bíblia, não haveria livro, não haveria espaço. Agora, e na sua vida? Você já contou os milagres que Deus fez na tua vida? Vocês já contaram os milagres que Deus operou na tua vida? Para um pouquinho. Pensa com a pastora Adriana. Quantos milagres o Senhor já fez na tua vida? Quantos você agradeceu? Quantos você engrandeceu o nome do teu Deus? Quantos? Não dá um livro? Mesmo que se for daquele fininho, não dá um livro? Dá um livro. Dá um livro, igreja. Dá um livro, eu tenho certeza na vida de todos aqui. A prova veio, o Senhor te fez vencedor. A luta veio, Deus te fez vencedor. A acusação veio, Deus te fez um vencedor. A enfermidade veio, Deus te fez um vencedor. Mais uma vez, o aponte veio, Deus te fez um vencedor. Feche seus olhos um pouquinho só. Traz para dentro de você quantos milagres o Senhor fez. Quantas lutas você passou? Você não morreu. Você está aqui. Quantas aflições você passou? Quanto choro você derramou diante de Deus? E você está aqui. E você está aqui. A prova não mata ninguém. As lutas não matam ninguém. As lutas não param ninguém, é você que para. E quando você volta, você pega ela no mesmo lugar para poder enfrentar e passar e vencer. Deus está falando, eu te dei o fôlego de vida. Assim, quando Jó chorava
E todos falavam: para, chega, acabou, não adianta, não insista, não persista, desista. Eu tenho certeza que ele olhava para o céu e falava: o meu Deus ainda não deu a última palavra, e o meu Deus ainda não mandou eu parar. E é isso que Deus está falando para você aqui essa noite. Quem mandou você parar? Quem falou para você que chega? Quem disse para você que essa porta fui eu que fechei? Quem disse que fui eu que fechei? O Senhor vai escancarar a porta sobre a vida de pessoas aqui, irmãos. O Senhor está falando sobre comércio. O Senhor está falando sobre comércio. O Senhor está falando: sou eu que estou abrindo essa porta novamente. Sou eu, teu Deus, que vou abrir e vou mostrar para você que eu sou Deus. Os meus projetos sobre a tua vida, sobre a tua casa, não morreram e não vão morrer, mas foi você que enterrou e guardou. Quem disse para você que é hora de parar? Tivemos um exemplo ontem, de 38 anos. Havia um homem com uma enfermidade, mas a hora dele chegou. A hora dele chegou. Assim como chegou a hora de Ana, assim como chegou a hora de Jó, e Deus mostrar para todos que era plano dele. E deu tudo para ele em dobro. Tudo. Ainda deu mais 10 filhos para ele. E diz que as filhas de Jó eram as mulheres mais bonitas que havia ali. Tudo que Deus faz é perfeito. É lindo. É maravilhoso. Não falta um pedaço. Ele não dá metade, Ele faz por completo, Ele faz por inteiro. Eu e você, quantas vezes prometemos para Deus e não cumprimos? Quantas, irmãs? Eu não quero julgar ninguém. Eu só estou dizendo que Deus faz por você e você não faz para Ele. Quantas bênçãos, quantas vitórias o Senhor te dá. Você nem testemunhar o nome do Senhor, você testemunha. A palavra de Deus fala que nós somos testemunhos do Senhor. Fé. Tem fé, irmã Rosana? Para esse ano bater o martelo? Tem fé para esse ano assinar a escritura lá? Está assinado? Vamos ser ousados? Até metade do ano, tá bom? Vendido. É assim que Deus faz. Senhor, eu falei no teu nome, eu estou em cima do altar até julho, Senhor. Vendido. Deus tem bênção. Deus tem vitória. Deus faz o que o homem não pode fazer. Deus entra onde o homem não pode entrar. Mas Deus faz.
Deus entra.